A gente segue falando agora sobre eleições, mas os preparativos para a votação. Testes independentes conduzidos por 3 universidades, USP, a Unicamp e a Federal de Pernambuco, concluíram que as urnas eletrônicas são seguras, mas os especialistas fizeram recomendações ao TSE. E é sobre isso que a gente conversa a partir de agora com o professor André Santos, ex-diretor do Centro de Informática da UFPE. Professor, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Vitor. Professor, que recomendações foram essas? Na nossa avaliação, nós fizemos sugestões de melhoria na qualidade do código, na forma como o código ele é estruturado, né, como é organizado, e também em relação aos testes. Uma grande parte do nosso trabalho foi avaliar a qualidade dos testes automáticos e dos testes manuais que são feitos na urna, como eles são definidos. E com isso nós fizemos essa análise e não encontramos nada que precise efetivamente de uma alteração no momento, né, de correção, não havia nenhum erro, mas sempre pode ser melhorado o estilo e feitas algumas melhorias para que esse código se torne mais robusto, né, mais fácil de ser mantido e testado no futuro. Agora, professora, a gente está falando do novo modelo das urnas eletrônicas, né? Houve uma pequena mudança em relação à eleição passada, né? Queria que o senhor detalhasse para a gente e se isso muda algo para o eleitor ou no dia da votação, a gente não vai sentir nenhuma mudança em relação ao processo anterior. O código que é usado é o mesmo em todas as urnas, então ele claro, se adapta, realmente existe mais de um modelo que é usado nas eleições, mas a nossa análise foi em cima do código-fonte das urnas. Nós não fizemos o teste efetivamente das urnas em si. Isso foi feito por algumas das outras universidades que estão também nesse projeto piloto de acesso ao código. Então, nosso trabalho foi mais parecido com o que tem sido feito pelas Forças Armadas e pela Polícia Federal, inclusive essa semana lá em Brasília, analisando o código disponibilizado pelo TSE e vendo justamente, analisando e vendo se há alguma coisa, alguma sugestão em relação à qualidade desse código, alguma modificação que eles venham a sugerir. Professor, vou convidar aqui os nossos comentaristas que também têm perguntas para o senhor, começando com a Cristina Gremel. Diga, Cris. Professor, boa noite. Com o conhecimento que você tem da área e a análise que foi feita, o senhor consegue garantir para o eleitor que o voto que entra na urna é exatamente o voto que é lido pelo código-fonte e depois encaminhado para o sistema de apuração central, porque falam tanto da urna eletrônica, mas a dúvida é em relação ao caminho do voto até a divulgação, e aí, mas a soma dos boletins de urna, mas ninguém tem acesso à forma como esse voto entra no boletim de urna, essa que é a grande dúvida do eleitor. O código que é executado nas urnas vem a partir justamente desse código-fonte, né, e aí existem, na realidade, vários mecanismos. Esse código-fonte, ele é compilado e você tem como fazer essa verificação. Agora, como nós estamos fazendo, né, durante a eleição são realizados testes para garantir isso, e também, posteriormente, é possível fazer toda essa análise. Então, esse conjunto de coisas é que justamente dá essa garantia de que a urna eletrônica ela é confiável. E como você falou, né, a totalização é um processo que ocorre depois, né, que a urna imprime o boletim de urna, né, e a partir dali você já tem efetivamente o número de votos. Então, a totalização é uma soma que vai acontecer no TSE ou em qualquer lugar, porque é viável de fazer essa soma em paralelo, digamos assim, né? Muito fácil de qualquer usuário, qualquer eleitor, com o devido conhecimento técnico. Esses boletins ficam disponíveis no TSE logo após a eleição. Eu creio que esse ano será ainda mais rápido essa disponibilização e tem como conferir, porque você tem como verificar o QR Code que tem no boletim, né? Você tem como identificar se aquele boletim é um boletim verdadeiro e sendo, você tem como conferir se o que saiu, que está na porta da sessão eleitoral, é o mesmo número, a mesma quantidade de votos, né, correta, que está sendo usada para a totalização. Então, é possível verificar totalmente essa totalização e o processo da urna eletrônica ele é feito de vários mecanismos, um deles é justamente essa qualidade do código, e aí sim a gente sabe que o código tá correto e faz a totalização, faz a soma, né, faz a totalização dentro da urna de forma correta. Alfredo Scaff. Professor, eu gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência, e o TSE fez muito bem de chamar a Polícia Federal e as Forças Armadas para inspecionar o código-fonte. Nós que não somos especialistas nem na nomenclatura, nem na tecnologia, eu gostaria que o senhor explicasse qual é a função do código-fonte. O que é o código-fonte
para as pessoas que estão nos assistindo entenderem e se ele vai em todas as máquinas com igualdade de condições e da onde ele sai, se ele sai direto do TSE ou se ele sai direto dos TREs. Como é que isso acontece? Esse código-fonte, ele é escrito, né, ele é justamente os comandos, né, as instruções de tudo que acontece na urna, ou seja, desde quando a urna é ligada, você tem o passo a passo, o que é que aparece na tela, que botões são ativados, todo o processo de votação, né, qual é a sequência dos votos, da votação. Então, todo o processo do tudo que executa dentro da urna é o que a gente chama de um programa de computador executável, que vai ser executado ali durante o processo da eleição. E o código-fonte ele é traduzido para esse código executável, que vai ser o que executa efetivamente na urna. E uma vez esse código sendo transformado, né, de código-fonte para código executável, isso é feito numa cerimônia que vai ocorrer, creio que dia 2 de setembro, no TSE. Esse código é todo assinado, então ele passa a partir daquele momento, não tem mais como modificar, porque tudo que está na urna só funciona com aqueles códigos, com aquela segurança, aquela criptografia, né, assinatura criptográfica, e a partir dali você não tem como fazer nenhuma alteração, e você tem como verificar isso, você tem mecanismos antes, né, durante e depois da eleição de conferir se em todas as urnas efetivamente está aquele mesmo código que veio lá do TSE. Então, esse código é gerado no TSE, respondendo a sua pergunta, e depois esse código vai para os TREs e ele vamos dizer, colocado na urna, né, um processo que chama inseminação, colocado esse código executável na urna nos TREs e em outros locais, mas principalmente nos TREs. Mas você tem toda a garantia, você tem como inspecionar, né, e verificar que é o mesmo código que foi assinado. Então, não tem como você dizer, essas urnas estão com um código e essas outras estão com outro código que faz alguma coisa que não é a mesma coisa que está no código que foi mostrado, que foi analisado. Então, essa segurança a gente tem a partir das assinaturas eletrônicas que são feitas e pode ser verificado a qualquer momento que o que está na urna é o mesmo código que foi assinado e que a gente tem acesso a ele para poder, eventualmente, conferir e fazer verificações. Agora, professor, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como foi esse trabalho de análise, quantas pessoas da Universidade Federal de Pernambuco estão envolvidas nisso, quanto tempo levou esse trabalho, no caso dos senhores da universidade, em relação ao código-fonte e qual a responsabilidade disso? É uma responsabilidade tremenda, imagino, né? É verdade. Nós tivemos esse projeto piloto, né? Na verdade, foi uma das recomendações da Comissão de Transparência Eleitoral, feita por vários membros, justamente de ampliar esse acesso ao código-fonte, e a decisão do TSE foi justamente de dar esse acesso a algumas universidades. Então, nós fomos uma das universidades escolhidas para isso e recebemos esse código-fonte, né, através de um canal seguro, né, através da internet, mas um canal que foi aberto diretamente entre a universidade e o TSE, e isso foi colocado justamente numa sala segura. Esse computador não tem acesso à internet. A gente simulou o ambiente que existe em Brasília, no ambiente de inspeção que o TSE disponibiliza para diversas instituições. Então, é uma sala com câmeras, com segurança, e o único acesso era dado aos membros dessa comissão, desse grupo de trabalho que nós montamos e que envolvia 3 professores do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco e 3 alunos de pós-graduação nossos também. Ô, professor, o senhor que acompanha de perto esse tema, tem outros países que adotam um modelo semelhante nos mesmos moldes que o Brasil? Muito se fala, o próprio presidente Bolsonaro, apoiado em reportagens que já foram publicadas, já disse mais de uma vez que o sistema igual ao nosso só é usado em Butão e Bangladesh. O senhor conhece outros países que usam? As eleições, elas são feitas de forma com a legislação e a própria cultura de cada país, né? Então, isso vai depender muito. Nos Estados Unidos, você vota pelo correio, né? Tem várias outras formas de votação que vai depender justamente da confiabilidade que você tem na totalização ali, no processo eleitoral, né? No ambiente de votação. Isso vai variar culturalmente de país para país. Então, no Brasil, nós tínhamos muitos problemas, né, de fraude em eleições, né? Isso é histórico de toda a nossa história passada, e efetivamente a urna eletrônica é um mecanismo que impede, né? Que impede justamente qualquer tipo de alteração dentro desse processo, e obviamente tem várias formas de auditar a urna eletrônica, e é isso que justamente dá essa segurança. Ou seja, não é um mecanismo só, não é só olhar o código-fonte, né? É você fazer os testes no dia da eleição, é você poder
posteriormente auditar essas urnas, como também já foi feito em outros momentos. Então, você tem diversos mecanismos que vão dar justamente essa segurança. Mas você tem máquinas, né, de votação eletrônica em outros países, mas cada um tem a sua forma, né, que as empresas que fazem, os softwares que fazem são diferentes. Nós temos esse diferencial, na verdade, de que esse produto ele é feito, né, foi projetado, as urnas são projetadas pela equipe, né, do TSE, obviamente com outros apoios. Originalmente, inclusive, o projeto original, se não me engano, teve envolvimento, inclusive, das Forças Armadas para ajudar no conceito ali logo no início, e vem se desenvolvendo aí ao longo do tempo. Então, é uma tecnologia nossa, que foi feita para a nossa realidade, então ela tem características que são específicas para o nosso sistema eleitoral e para os nossos eleitores no Brasil. Ok, ouvimos aqui o professor André Santos, ex-diretor do Centro de Informática da UFPE. Obrigado, professor, pela entrevista. Bom final de semana. Obrigado.